boa noite. Está no ar agora o programa Memórias. Começa agora o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos André Verkerhaus Boni, ele que é graduado em Administração, especialista em Direito do Consumidor, MBA em Liderança, coaching na gestão de pessoas e escritor. André, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Fico muito honrado com o convite e vamos lá. André, até seus 14 anos, você levava uma vida normal. E aí foi acontecendo uma série de fatos e aos 16 anos você perde totalmente a visão, certo? Certo. Como foi lidar com isso no início? Primeiro, quais fatos ocorreram até a perda da visão? Então, na real, um dos primeiros fatos foi uma primeira perda da visão. Eu perdi e voltava, perdia, voltava, perdia, voltava. E daí aos 16 anos eu perdi completamente. E aconteceram vários fatos antes, nesses ida e volta, foi a questão da tetraparesia, paraparesia e várias questões físicas assim que foram acontecendo no fim, tudo característico com a patologia que eu estava tendo, mas que só foi descoberta após a perda visual. E aí no início, qual foi a sensação, o sentimento, nos primeiros momentos, enxergando nada praticamente? É que são dois momentos distintos. Quando eu tinha 14 anos e a primeira vez que eu perdi visão, o desespero foi muito forte. Porque daí, não, isso não é normal, eu quero voltar a enxergar, Passado um tempo, depois, quando novamente aos 16 eu perdi a visão, eu fiquei triste, mas aquela questão, foi tantas vezes e voltou, vai voltar. Então, era uma questão que ok, é o momento. Depois, eu perdi em março de 2009, daí em agosto de 2009, quando eu recebi o diagnóstico, daí eu dei aquela suspirada assim, disse, mas uma perda visual só, comparado ao que podia ser, dá pra lidar bem. Aí era só uma questão dos movimentos mesmo para lidar com aquela sensação toda. Antes da gente falar sobre os livros do André, nós vamos contar um pouquinho da trajetória dele. São muitas especializações, não é, André? Formado em administração, especialização em direito do consumidor, coaching na gestão de pessoas, escritor. Olha só, a gente tem que até tomar água para falar tudo isso. Eu brinquei com o André antes. André, até os 14 anos, eu imagino que tu levavas uma vida como qualquer outro adolescente. Que eu sei que gostava muito de andar de bicicleta, não é? Sim. E aí, como é que era deixar de fazer atividades que antes eram comuns, fáceis? Num primeiro momento é muito difícil lidar com aquela questão, eu não posso mais fazer isso. Antes era tão fácil, agora ficou difícil. Poderia ser mais fácil, daí depois do passar do tempo, daí começa a adaptar, aí começa a entender, isso eu não posso. Eu não posso olhar foto? Ok, alguém me descreve. Eu não posso andar de bicicleta? Ok, ando na bicicleta ergométrica e vou onde eu quero, porque na imaginação a gente pode ir para onde a gente quer, né? Olha só. Então, é tudo umas adaptações que a gente vai fazendo. Por exemplo, naquele tempo eu não usava celular não era tão moderno, né? Então, hoje em dia tu tem celular, tem acessibilidade, tem computador com acessibilidade, é uma infinidade de possibilidades. Tem algumas coisas que ficam limitadas? Tem. Mas daí Cita pra gente algumas, André. Eu pergunto porque as pessoas desse lado da moeda, vamos dizer assim, não têm essa percepção, não têm esse conhecimento, esse entendimento. Limita, assim, a questão, por exemplo, um deslocamento rápido. Não dá. Não, se eu estou sozinho, não vai funcionar um deslocamento rápido, porque tem que ter toda aquela atenção utilizando a bengala, todo aquele ponto. Eu já tentei mais rápido. Sim, não deu certo. Não deu certo. Porque daí a força da gravidade puxou direto pro buraco. E não dá para lutar contra a gravidade. Não dá. Isso quando não tem uns carimbos de cachorro, né? Aí complica. tudo faz parte. Daí leva assim, ok, aconteceu, beleza, vou lá, arrumo e volto.
E daí tem essa questão, assim, de, por exemplo, tu vai fazer um deslocamento, tem que ter toda essa atenção, tem que ter toda essa atenção prévia. Tu pode sair de casa até um dia distraído, mas logo tu vai ter que se ligar, porque tem esses momentos. Por exemplo, falta de acessibilidade em sites. Muitas vezes para nós fazer uma pesquisa é muito complicado, porque o leitor de telas lê de forma linear. E daí quando não é feito um site acessível, tem que ler tudo para chegar até o que ponto que quer. Então é um pouco complicado nesse sentido. E sem falar, né, as acessibilidades arquitetônicas, que toda cidade tem os seus problemas, isso faz... Exatamente. Está evoluindo, tá mas, enfim, tem muito para evoluir. Tem uma frase que eu gosto muito, eu até anotei aqui, eu não sei onde está agora, é de uma arquiteta, que ela fala mais ou menos assim, que se o lugar ele não está preparado para receber todas as pessoas, sejam elas deficientes ou não, o lugar é deficiente. Sim. E da mesma forma, assim, por exemplo, um lugar acessível, para quem não precisa da acessibilidade, é um lugar. E para quem precisa da acessibilidade, só vai se tornar um lugar com isso. E os lugares em que tu ia antes, André, antes de perder a visão? E, não sei, continuou indo ou não, como é a questão da acessibilidade? Teve algum lugar, por exemplo, que tu deixaste de ir devido à acessibilidade, que tu ia antes e deixou de ir? Então, não teve. Assim, é que, vamos lá, no meu caso agora, digamos assim, com a questão da deficiência visual, é mais tranquilo. Uma pessoa guia, tu vai para lá, tu vai para cá. E um dos pontos que mais limita nós, até antes eu acabei não falando, é a questão da barreira atitudinal. É das pessoas, da atitude de pessoas que acaba nos limitando. E para mim é a mais difícil de transpor, porque mexe com todo um comportamento, com toda essa questão. E daí o que acontece? Tem muita gente boa no mundo. Tem muito mais gente boa do que ruim. Só que o problema é que esses ruins fazem um estrago. Fazem o que os bons não fazem, fazem por todos, e daí em né? muitos momentos, assim, tu tá ali tranquilo, num dia tranquilo vem alguém e te bota lá embaixo. Não precisa, não tá ajudando, não atrapalha. E daí tem toda essa questão. E no meu caso, até antes nós estávamos falando fora do ar, por exemplo, assim, a maioria das pessoas com deficiência se concentra nos grandes centros. E eu sou teimoso, eu vou ficar na cidade pequena, Nova Petrópolis, 21 mil habitantes. Foi difícil no início das pessoas entenderem que é só uma deficiência visual? Foi. Só que foi feito todo um movimento, inclusive com a minha questão de escrita, de ir nas escolas, de conversar com os alunos, de conversar com os professores, de conversar com as pessoas na rua, de fazer várias palestras, várias conversas. Gente, eu preciso de um braço. Me pedir, como é que eu faço para te ajudar? O braço? Vamos lá. E isso vai acontecendo assim, porque não é só para mim. Ok, eu quero que fique bom para mim também não vou, mas o que acontece? Depois da minha deficiência, vieram outras pessoas com deficiência visual, e essas pessoas então têm todo aquele envolvimento, vai conhecendo a cidade, pode ir com mais segurança, vem muito turista com deficiência visual, então eles têm todo esse amparo de ser acolhido. Muitas vezes falta acessibilidade arquitetônica, ok, mas em alguns momentos dá para dar um ajuste. Não que resolva, mas já dá para ajustando para cada vez fique mais tranquilo. Sim. E qual que é o apoio do município? O município abre as portas das escolas, por exemplo, essas palestras, elas são em escolas públicas, André? Nas escolas públicas. O município de Nova Petrópolis, desde sempre, todo o governo, ele sempre foi muito parceiro. De a gente conversar assim, vamos lá, eu preciso de um transporte, eu preciso disso, preciso daquilo. Eles, dentro dos limites que eles têm também, eles são parceiros. E, enfim, aí isso tudo vai facilitando, inclusive os próprios professores, né, em alguns momentos, porque às vezes por exemplo, um calendário escolar, é difícil tu mudar.
Sim, sim. E André, como ficou a questão da percepção? A audição, ela ficou mais aguçada? Bastante. Assim, não é que eu escute melhor. O que acontece? Eu presto mais atenção no sentido da audição. Então eu acabo prestando muita atenção nos sons. Por exemplo, eu conheço alguns colegas já pelos passos. Olha! Vai prestando atenção assim. Aí, por exemplo, barulhos de carro. Às vezes saber a intensidade, por exemplo, quando a minha mãe chega em casa e o portão abre um pouco mais rápido, eu já sei que é um dia que tem que ter mais cuidado. E são situações que a gente, né, que enxerga, não percebe. E eu acredito que até o tom de voz, não é, André? Sim. Já dá pra ter uma noção de como a pessoa tá naquele momento. Mas com toda certeza. Com toda certeza. Só prestar um pouquinho de atenção, a gente já... Aí, claro, tu tem que estar com a pessoa mais vezes, né? Porque não é numa primeira que tu já vai ter a percepção, mas tu percebe, tua voz tá diferente hoje. O que houve? Sim. E André, bom, antes da gente falar sobre isso, vamos para o primeiro vídeo. Quem nos ajuda a falar sobre essa readaptação é o irmão do André. Roda aí. Olá pessoal, tudo bem? Pois é, eu vim para falar um pouquinho do André, né, meu irmão, o Pubi, como a gente costuma chamar ele, né? O André tem duas personalidades, né? Tem o André lá, o gurizinho que incomodava todo mundo, que andava a pé descalços pelas britas pontiagudas lá do nosso bairro, onde a gente cresceu. O André que voava de bicicleta, quase atropelando as pessoas e sempre acompanhado do Bob, o cachorrinho caramelo dele. Nessa época aí a gente não era tão próximo, até por causa da diferença de idade, né? Eu era adolescente, ele era criança, então a gente convivia bastante, mas não era tão próximo, até por causa das diferenças de pensamentos, né, de adolescente e de criança. Mas depois que o André teve problema de saúde, aí há uma ruptura grande. E aí vem a segunda personalidade do André e vem também a união da nossa família, né? Minha mãe fez das tripas coração, eu e minha irmã a gente ajudava do jeito que dava, mas quem realmente merece os aplausos é o André, né? O André fez coisas que para muita gente seriam inimagináveis. Ele estava num ponto onde muitas pessoas desistem. E o André, pelo contrário, ele não só nunca pensou em desistir, como ele também enfrentou batalhas que ele não precisaria. Ele enfrentou guerras aí que não eram dele, e sempre com foco, com afinco, com muita disponibilidade. Ele correu atrás, venceu, e eu acho que é essas vitórias aí que fazem com que ele seja bastante admirado por várias pessoas, né? Por muita gente aí, tanto da nossa região quanto do Brasil e do mundo, que acompanham a história do André. Então o André teve vitórias, algumas pequenas, como o próprio livro Ser André Verkausen-Boni relata, e teve também vitórias gigantes, que a gente que é próximo, que a gente pôde acompanhar. Então essas vitórias aí certamente nos deixaram muito emocionados e também muito felizes do que vem acontecendo com a vida do André. Então, desejo muita saúde a ele, sempre com foco, e que ele siga também sendo admirado e trazendo novas admirações ao longo dessa sua vida. Um grande abraço para ele, um grande beijo no coração, e também para todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado por essa homenagem aí ao André. Sobre a questão das duplas personalidades, realmente houve muita mudança na vida, todo um envolvimento que foi, e que nem eu falei, eu posso não estar loqueando aí de bicicleta como era antes, mas vou na ergométrica e imagino o mundo e sigo. A imaginação é uma baita aliada Com nesses certeza. momentos, não é, André? E falando em imaginação, foi no ensino médio em que você perdeu a visão, certo? Os livros, eles surgiram durante a faculdade,
de administração, durante as especializações? Em que momento surgiram os livros, André? O primeiro movimento foi, logo depois que eu perdi a visão, foi na instituição, na APADEV de Caxias do Sul. Aos 19 anos, certo? Aos 19, isso. Que tinha um concurso literário. E daí eu participei, enfim, vamos tentar, né? Vai que... Deixa eu mostrar aqui pra galera. Vou mostrar aqui. Pode ir falando, André. Vocês conseguem focar a gente aqui? Esse é o livro qual? É o Ser André Werkenhausen Boni. Esse foi lançado em 2018. 2018, Sim. Então, vamos... Qual que foi o primeiro aqui? Não, o primeiro não tá, porque tá... o primeiro não tá. Então, não esse tá. foi lançado em 2018, tá, gente? Quer falar sobre esse, André? Então, podemos fazer toda uma retrospectiva. Vamos fazer um marketing aqui total. Pode falar, André. Mas então, o Ser André Werkenhausen Boni, eu comecei todo o processo de escrita dele em 2017. Eu já tinha muito essa ideia de escrever um livro, porque logo depois que eu tinha passado da tetraparesia, que foi um dos prognósticos da doença, né, da neuromielite óptica, nós sempre falava assim, eu e a mãe, nós várias idas para Porto Alegre no médico, a gente falou, a gente vai passar por tudo juntos e depois quando as coisas se ajeitarem mais, quando as coisas se adaptarem, então vai ser escrito um livro sobre todo esse envolvimento. Tá, ok, vamos escrever um livro, enfim, quem sabe, em algum momento da vida, vamos deixando todas um dia, né? E daí foi indo, e daí todos os anos, 6 de março, quando completa, digamos assim, o aniversário, né? Essa mudança de, como diz o Marcelo, né? Essa dupla personalidade que houve toda essa mudança. Aí eu sempre postava uma historinha nas páginas que, por exemplo, o que mudou na minha vida nesse momento, depois de vários anos de perda visual, o que foi acontecendo. E quando eu fui completar os 8 anos da perda visual, eu fui ver umas historinhas, assim, de uns fatos que acontecem. Eu ainda lembro muito bem da história que aconteceu, né, que foi um dia que eu tentei conversar com uma surda. Com uma surda? Sim. Olha só. Então. Como é que foi, André? Conta pra gente essa experiência. Na real, não foi, né? Eu tentei conversar com a surda. Foi uma tentativa de diálogo. Foi uma tentativa, só que assim, eu fiquei muito brabo, porque eu tava pedindo informações e a pessoa não me respondia. E eu fiquei bravo, tipo, poxa, por que não me responde? Eu só tô pedindo Sacanagem. informação. E daí eu fui adiante, eu pensei, já que não quer se responder, eu vou adiante. E daí daqui a pouco eu falei, brabo, falando, olha, ela não me respondeu. Ah, tu tava lá na casa da surda. Eu, ai, oh, meu Deus. Mas enfim. E aí, em que momento, André, foi desde o início, em que momento que, principalmente tu, né, começou a olhar para a situação e fazer humor com a situação? Isso é característico desde sempre. Isso é da nossa família. A gente sempre consegue... assim, os momentos são tensos, mas a gente consegue perceber por um outro viés, ver o momento por um outro viés. Enfim, vai ter momentos sim que eu sempre falo, né, eu e a mãe a gente vai chorar juntos, a nossa família a gente vai chorar juntos, mas vai ter momentos de alegria também. E esses momentos vão chegando, assim, obviamente que no primeiro momento às vezes a gente para pensar, enfim, mas daí a gente começa a lidar de uma forma bem humorada com a história. Pô, o que podia ter acontecido? Sim. E daí, muitas vezes, assim, eu brinco até com os meus colegas, assim, gente, não se preocupem em conjugar o verbo ver. Eu também brinco. Eu brinco com meus colegas cegos, dá uma olhada aí. Aí, vai ficar difícil. Tá bom. Volta. E daí, às vezes, dá um acidente, assim, por exemplo, um senta no colo do outro, pô, mas não olha por onde caminha, pelo amor de Deus. Aí começa essas brincadeirinhas. Mas sempre foi assim, desde sempre. Óbvio que teve momentos que daí a gente fica menos, porque tem toda uma carga que está acontecendo. Sim, mas no geral, depois emocional. que a gente começa a analisar, né,
Tá bom. Depois que passa, é sempre mais fácil de rir da situação, não é, André? É mais fácil. Essa É mais família, além de chorar junto, ri muito Muito. junto. A prova disso é o próximo depoimento. Roda aí. Oi pessoal, me chamo Andréia, sou irmã do André e essa aqui é a Maria Eduarda, minha filha e sobrinha do André, né, afilhada do André também, que ama ele de paixão, sempre tá pronto para brincar, para aprontar, né, senhor André? Então a gente tá aqui para fazer uma homenagem para ele, né? E uma pessoa que tá sempre disposta para ajudar todo mundo, que passou por um batalhão e ainda assim a gente faz piada, né? Todo mundo sempre pede como a gente tem coragem de fazer piada com a situação dele, mas vai dizer que não é engraçado, né? Às vezes ele não enxerga o buraco, não tem o que fazer, né? Então a gente tá aqui para homenagear ele pela pessoa com grande potencial que ele é, tá sempre disposto a ajudar na família, no trabalho dele. Imagina uma pessoa cega, né, uma pessoa deficiente visual que esteja fazendo a seleção dos novos funcionários, né? Quem melhor do que alguém desse potencial para ver, né? Sem ver, né? Ver a qualidade da pessoa, sem ver a fisionomia, a cor, nada, né? Então fica aqui um abraço, um grande abraço, Pubi! Manda um beijo, Maria! Antes do André deixar um recado, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos André Werkenhausen Boni. Ele que é graduado em administração, especialista em direito do consumidor, MBA em liderança, coach na gestão de pessoas e escritor. André, um recado para sua mana. É para toda a família, né? Eu amo muito a minha família, a gente é muito unidos. E da Andréia, né? A gente cresceu juntos, tem toda essa parte junto. A gente brigou bastante também, né? Vamos lá, faz parte de irmão para irmão. E agora tem a alegria da Maria Eduarda, que, nossa, é tudo de bom. Sobrinha, tudo de bom. E ela, que história é essa, André, de cair em um buraco? Como é que foi essa situação? É que são várias. São várias quedas? Não, é que existe uma teoria, a lá André, que a força da gravidade é mais forte para cego. Tu não tem nada o que fazer naquele lado da rua. Aquilo puxa para atravessar só para tu cair no buraco. É automático. Olha só. E aí ela falou ali em seleção de pessoas, André. Como é que é fazer a seleção de pessoas sem poder ver? Eu tô aprendendo. Eu tenho toda a parte teórica e eu faz pouco tempo que eu tô na prática, né? Uhum. Então é desafiador, é bastante desafiador, mas tem muitos quesitos assim que realmente pega no ouvido. Uhum. Tem algo que talvez enxergando tu não perceberia. E agora sim a visão fica mais atento. Batem vários pontos. Lista aí pra gente, André. Na questão, até o tom de voz da pessoa,
a gente percebe, a pessoa está nervosa ou não está, como é que está, isso a gente acaba percebendo dessa forma. O que me auxilia bastante são as ferramentas digitais. O meu trabalho é mais na questão da ferramenta digital. Então, a pessoa preenche todos os dados certinho, daí através daquilo ali eu avalio, e daí depois são outros processos que eu quero ainda aprender, né? Mas é tudo um movimento que tem que ir treinando as capacidades teóricas que eu já tenho. Nesse processo de seleção, André, tem algum episódio diferenciado que pode contar pra gente? Por exemplo, um fato que aconteceu, esse momento eu não vou esquecer. É que, na real, assim, eu ainda é muito novo tudo pra mim. E como era um sonho do mercado de trabalho, onde hoje eu estou trabalhando, então são muitos fatos que eu não vou esquecer. Porque é muita informação, muitas alegrias. Imagino. Mas eu acredito assim que o principal é o acolhimento e o se sentir incluído na empresa. Porque eu estou lá, sim, dentro dos meus limites, é respeitado os meus limites, mas da mesma forma eu sou um colaborador e eu faço igual aos outros, assim. É tudo bem igual, assim, a forma de tratamento. Que legal, André. Nós temos mais um depoimento de uma pessoa que fala sobre esse jeito bem humorado de lidar com as situações. Roda aí. Olá, boa noite. Aqui é o Ademir, Ian que está falando. Falar sobre o André é difícil de falar, porque é uma pessoa que supera tudo, maravilhosa. Ele sempre está de parabéns, porque nos momentos mais difíceis sempre está dando aquelas piadinhas dele. Mas parabéns, André, pela conquista que tu conseguiu, pelos livros, pela volta que tu deu por cima. E te desejo sempre coisa boa do mundo, da vida. Deus sempre te abençoa, você, a sua família, tua mãe. Com muito orgulho que fui padrinho contigo de Crisma. E sinto feliz de estar do teu lado. E os meus parabéns, merece. Com a palavra, André. O Ademiro, o meu padrinho de Crisma, ele pegou bem a fase mais complicada. E até todos os momentos, enfim. E ele representa muito a família dos Jan, que toda a família foi muito parceira, eles são nossos vizinhos, e eles ajudaram bastante em toda essa transição, todo esse momento. E muitas vezes eu fui visitar ele, que a gente troca as ideias, as piadinhas, fazem momentos diferentes, e com certeza, a gente unido sempre é mais forte, né? Exatamente. E o André também é membro da Academia Rio-Grandense de Letras, não é, André? É exatamente assim que se fala? É a Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul. E aí tu representas Nova Petrópolis. Nova Petrópolis. E o André também foi, gente, deixa eu ver aqui, patrono da 24ª Feira do Livro de Nova Petrópolis. Olha só, também foi premiado. André, qual foi a sensação de ser patrono da Feira do Livro da cidade onde você nasceu? Isso acalha muito com o que nós estávamos falando no início do apoio governamental, né? Eu sempre tive muito apoio na cidade, mas assim foi ser coroado todo esse movimento a partir desse reconhecimento, porque o André cego que foi criando outros adjetivos, daí vira o André escritor, o André isso, André aquilo, que a cegueira fica lá no final da lista. Sim. E isso é muito importante porque assim a minha identidade vai sendo construída. Tô jovem ainda, tenho muitas coisas ainda para fazer na vida, muitas conquistas, e esse reconhecimento para mim foi muito... assim, eu, na real, fui pego de susto, né?
Porque eu nunca imaginei, nunca. E como foi esse convite? Como chegou até ti esse convite? Eu estava viajando e chegou enfim, o secretário de educação tinha pedido o meu endereço, mas não, tudo bem, tipo, e daí quando minha mãe leu a carta, eu disse, não pode ser. Daí eu reescutei o áudio e daí daí foi uma emoção muito grande. Uma festa. Foi. E daí depois, que daí eu pude ter muito mais envolvimento com todas as crianças da cidade, na própria feira do livro, assim, com várias pessoas da cidade. Aí pegava assim o desafio, tá, ok, beleza. Tinha um colégio perto da praça ali, que era a feira do livro. E daí eu um dia disse, o que eu vou aprontar com essa gurizada? Tá, vamos voltar para a escola? Eu vou voltar com vocês. Aí todos, legal. Tá, então assim, metade é vendado, metade não é vendado. Olha só, não, inovando total, não é, André? Uns são guias, outros são guiados. E daí esboçaram várias reações, assim, teve gente que não foi, não conseguiu, enfim, normal, assim, tudo normal. Tudo normal. Sim. E todas as crianças, assim, de todo esse momento, porque tem várias horas que elas querem saber por que ele usa esse pedaço de madeira. Não, minha bengala não é de madeira, ela é de alumínio, enfim, mas eles se perguntam por quê. E eu paro e explico, olha, porque meu olho não funciona, e enfim, tem vários outros movimentos. Daí eu me lembro de uma última pergunta da minha sobrinha. A gente fez uma caravana para toda a família aí no oftalmo, que embora não funcione, regularmente tem que fazer o controle. Daí a minha sobrinha veio, Dindo, por que tu vai no médico dos olhos se teus olhos não funcionam? E qual que foi a resposta, André? Para uma menina de 3 anos, 4 anos, ela tem 5? Ela tá agora. Então, eu falei assim, não, o Dindo vai no médico porque ele não quer que fique dodói o olho do Dindo. Que seria a explicação mais... Sim, mais fácil, mais didática. Mas não serviu. Não serviu. Ela pediu pro médico porque ela não entendeu. Ela tem todas essas dúvidas. Ela já tá mais entendendo, assim, por exemplo, eu tenho que guiar o Dindo, eu ajudo o Dindo. E ela sempre vai... Bom, ela cresceu nesse meio, né? São muitos porquês, não é, André? São. E é muito engraçado. Eu gosto a inocência. Não tem... pergunta o que tem que perguntar. E tudo certo. Exatamente. E como foi a recepção das pessoas na feira, André? Dos adultos agora? Teve muita admiração pelo próprio reconhecimento. Muitas pessoas que não conheciam toda a trajetória foram conhecendo. Por exemplo, aqui hoje a gente vai falar durante 1 hora, mas são 29 anos de trajetória. A gente podia falar 3 dias. Mais ou menos. E ainda se for puxando, a gente podia aumentar um pouquinho mais. Imagina. Muitas pessoas se inspiram em ti, André. E mais uma delas, gravou um depoimento pra gente. Roda aí. Eu conheci o André num momento difícil da minha vida. Eu recém tinha me tornado deficiente visual e eu procurei ele em busca de ajuda. E ele, sincero, ele disse para mim que eu ia passar por muitas dificuldades, mas que ele estava disposto a me ajudar. E essa sinceridade formou uma amizade grande entre nós dois. Ele me levou para a instituição e para tudo que fosse necessário. Até mesmo me ensinou os primeiros passos do uso do meu celular. Ele conquistou quase todos os seus sonhos, acredito eu, como escrever um livro. Ele hoje é membro da Academia Rio-Grandense de Letras. Ele foi o primeiro patrono cego. Na cidade foi o primeiro deficiente visual a se formar na faculdade. Ele realmente está de parabéns e eu espero que essa nossa amizade dure durante muitos anos. André, um recado para esse seu amigo. O Adelarzinho. O Adelarzinho estava de aniversário nos últimos dias aí e passou o Miguel nos amigos. Olha! Fazer um desabafo. Não, o Adelar foi
enfim, ele me procurou, né? Ele teve a questão da deficiência visual e depois disso a gente teve um envolvimento muito forte, uma parceria muito, muito forte, uma amizade que realmente vai para muitos e muitos anos e sempre o envolvimento da família, né? Porque toda a família dele também, a gente constrói laços, a gente se diverte bastante. E que nem no dia que ele chegou para mim, ele achou que eu ia solucionar os problemas dele. Não, eu vou te dar uns a mais. Vamos lá. Não vai ser fácil, eu vou te dizer. Não, eu não vou iludir ninguém. Não vai ser fácil, mas a gente está juntos. Os caminhos a gente tem. Né? É só a gente procurar. E estamos juntos. E muitas pessoas chegam a ti, André, pedindo ajuda, como lidar com essa situação depois que perderam a visão? Bastante pessoas. E qual que é o primeiro conselho que tu dá a elas? É que primeiro, tudo depende. Porque eu observo a situação do momento da pessoa. Porque se a pessoa ainda é muito recente, depende da resposta que eu vou dar, aquilo pode causar um desconforto muito grande e a pessoa desistir. E daí eu vou com cautela. A idade também tem que considerar, não é, André? Muitos fatores, muitos fatores. E a idade, o porquê perdeu a visão, tem casos, por exemplo, o Adelar foi um acidente, é uma abordagem. E eu fui uma doença, é outra abordagem. Tem todo um movimento. E daí, a primeira dica que eu dou para a pessoa é assim, vamos lá, tem possibilidades. Esquece as dificuldades e vamos para as possibilidades. Não dá para desistir. Não. E são muitas possibilidades, não é, André? O mundo está aí, muitas. Né? O céu é o limite. O céu é o limite. E aí, falando em céu é o limite, tem esse livro aqui, me ajuda, deixa eu ver aqui, História de Baixa Visão, que é um manual, não é, André? Fala pra gente sobre esse livro. O História de Baixa Visão é uma coletânea e nessa edição, na segunda edição, são 23 autores de várias partes do Brasil que têm a baixa visão. Tem ou tiveram, né? Porque muitos deles, por exemplo, a minha progrediu para visual total. E daí fala sobre a questão dos limites, muito na causa da deficiência visual, né? Porque dentro do grupo das pessoas com deficiência visual tem os baixa visão e os cegos. E daí agora mais recentemente a pessoa com visão monocular. Isso é um outro movimento que tá vindo. E tem muitas peculiaridades na baixa visão. Aí, claro, o que é mais tranquilo de lidar é difícil dizer. Tem para um para outro. Então daí tem esse recorte de como é que foi com a baixa visão e alguns comparativos que eu fiz da minha baixa visão para a minha cegueira. Muitas coisas se tornam mais difíceis, sim, só que, por exemplo, assim, quando a gente está com uma bengala, as pessoas entendem que eu preciso de ajuda. Muitas pessoas, né? Não são todos. E daí, quando a pessoa está de baixa visão e às vezes não utiliza a bengala, gera uma desconfiança, gera muitas, assim, muito preconceito. Então, tem esses parâmetros, assim. Eu trouxe, a experiência minha foi muito curta, né? Então, eu trouxe aquela pequena experiência que eu tive. Eu já vi um episódio, uma pessoa falou assim, fulano que falou que era deficiente visual, mas ele enxerga assim. E aí é a questão da baixa visão, não é, André? Da baixa visão. E tem dificuldades, às vezes, maior do que quem é cego. É mesmo? Sim, porque o que acontece, pelo menos no meu caso, volto a falar do meu exemplo, é que a gente se baseia naquele resíduo visual que a gente tem. Só que às vezes ele não é o resíduo visual que a gente tem. Não enganoso. E daí a gente acaba sofrendo muito acidente. Às vezes baixa numa pessoa e a pessoa agride. Qual foi teve algum episódio, assim, além de cair no buraco, obviamente, que aconteceu contigo, André? De acidentes seguidos, assim, que acontece. De bater cabeça em poste, assim, já se torna normal, assim, do dia a dia. Pisar onde não deve, entrar onde não deve, esses incidentes, assim. Já aconteceram tombos, assim, de perder o equilíbrio, de cair em
alguns momentos, escorregar. Dias de chuva é muito complicado tu pegar uma calçada com limo e não se ligar onde tu vai pisar. Pode dar um acidente preocupante. Na maioria das cidades, a acessibilidade no que se refere às calçadas é praticamente zero. Não especialmente na questão da rampa, né? Mas em frente a cada estabelecimento, em frente a cada casa, é um tipo de calçada. Então isso dificulta muito, né, André? Dificulta e também tem a questão da manutenção, né? Porque se fosse a acessibilidade, não é só a rampa, né? Por exemplo, um piso tátil. Em lugares estratégicos ele faz completamente diferença. E também ele tem que estar bem colocado, né? Tem esse ponto. Para isso que tem os profissionais, porque senão às vezes colocam numa armadilha. Sim. Porque de bater a cabeça é muito comum. Porque tem um galho de árvore, tem às vezes uma placa na altura da cabeça e às vezes onde passa o piso tátil. Assim, é uma armadilha. Imagino. Tem um trechinho aqui no final do livro que é muito bonito. Eu vou ler, tá bom, André? Histórias de baixa visão. Nos colocarmos no lugar do outro é um exercício necessário e urgente. Quando conseguimos compreender que existe uma outra pessoa além de nós, quando percebemos que cada um tem sua individualidade e precisa de respeito, nos tornaremos pessoas melhores e transformaremos a sociedade em uma sociedade inclusiva e para todos. Precisamos conhecer e nos informar a respeito das dificuldades e desafios enfrentados por quem está ao nosso redor. Às vezes temos a solução ao nosso lado, mas estamos tão preocupados com nós mesmos que não nos damos conta. Precisamos evoluir muito, não é, André? A questão do individualismo, muita individualidade. Quando André, por exemplo, sei lá, cai numa calçada, ali tem um imprevisto, as pessoas ajudam, tem muita gente disponível, disposta a ajudar, André? Em alguns momentos, sim, porque como eu moro numa cidade pequena, às vezes não tem a pessoa ali na hora. Mas em termos de ajuda, sempre, em algum momento chega. Eu encontrei a frase, tá, André, da arquiteta que eu falei antes. Ela é mais ou menos assim: se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, o lugar é deficiente. E na universidade, André, a questão da acessibilidade, como era? Então, o que aconteceu muito por ser a questão do pioneirismo, o primeiro aluno na faculdade lá de Nova Petrópolis tinha uma dificuldade muito grande. E eu entendo. Porque assim, não tinha tido um caso assim ainda, só que daí a abertura dos professores. A acessibilidade arquitetônica, houve algumas adaptações, sim, mas o que mais chama a atenção é a abertura dos professores, que daí foram transformando assim, eu não sabia o que fazer. Imagino. E daí a gente foi construindo juntos da melhor forma de fazer. E foi uma experiência muito tranquila, a gente sempre dialogava muito sobre, tinha algumas adaptações que tinham que ser feitas, a gente conversava, a gente buscava as possibilidades. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse livro, André. Achei muito interessante. Tem vários tópicos, né? Deixa eu ver aqui, mostrar pra galera que está em casa. Olha só, gente. Minha vida, minha consciência, em boa companhia, a placa, além do olhar, as cores da minha visão, do colorido ao colorido. Nossa, sensacional, André. Sensacional. Né? Vamos falar sobre outro livro, André. Esse aqui, Ser Parte. Fala pra gente sobre esse livro, André. Então, o Ser Parte, ele nasceu de uma conversa com várias pessoas com deficiência sobre as maiores dificuldades que a pessoa enfrenta no dia a dia. E juntando as minhas experiências como pessoa com deficiência visual e outras experiências de pessoas dos outros grupos da deficiência, por exemplo, a deficiência auditiva, a deficiência física, a deficiência intelectual, o transtorno do espectro autista,
eu fui compilando as informações, as legislações, para criar esse livro. O título, ele é bem intencional, né? Um manual prático sobre como atender e entender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Só que, na real, dando spoiler... Por gentileza. Não é um manual. Não é um manual? Não. Porque não é. Todo mundo é um diferente do outro. É um guia com dicas importantes para que facilite para todos. Só que uma das coisas que eu percebo muito é que a pessoa... eu quero um manual de instrução de como fazer. Tá. Como se fosse um robô. Isso aí. Então, daí a gente coloca na capa, que é um manual, para daí chamar a atenção do leitor. Só que daí quando o leitor vai ver, ele vai ler o conteúdo, ele vai ver, não é um manual. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua maneira. São dicas de como facilitar. Só que muito mais é do atendente interagir com a pessoa e entender mais ainda a necessidade do que um manual. André, eu vi aqui, eu estou olhando os tópicos, os capítulos. Tem o 4.5, Cozinhando com Todos os Sentidos. É possível falar para a gente sobre esse tópico, André? Isso ali é uma dinâmica. Eu criei várias dinâmicas que a pessoa pode fazer essa interação. Enfim, eu cozinho, agora não mais tanto, porque a mãe está em casa, a mãe está aposentada, e, enfim, o tempo vai passando. Mas utilizo todos os sentidos. Como é que saber que está na hora que o arroz está bom? Como, André? Conta pra gente. Pelo som, que tá... pelo som, nossa. Tá seco, tá seco. E daí, se tu não percebeu pelo som, tu vai perceber pelo cheiro. Com certeza. Nossa, eu nunca ia imaginar. A mãe do André tá aqui com a gente. Faz sentido? Ela tá sinalizando que sim, tá, gente? Faz sentido. Vamos falar aqui sobre vários tópicos, André. Tem um que se chama Está Tudo Escuro. A transferência, servindo banana, a mímica auditiva, tirando a sede. Isso são tudo dinâmicas assim que a pessoa vai fazer para interação, para colocar na prática as dicas. Essa 4.6, André, servindo banana, como é essa dinâmica? Vendado, dando banana para outra pessoa. Aí vale a criatividade. Sim. Olha, que demais esse livro, gente. Que demais, já quero. Depois eu vou adquirir esse livro. Nossa, são muitos tópicos. E daí tem toda uma questão de legislação, todo o porquê das coisas, né? Todo um... É de uma forma bem sucinta. Se a pessoa quiser aprofundar, dá para fazer muita coisa. Mas a ideia é que seja prático mesmo, para que a pessoa entenda de uma forma bem simples, porque não é difícil. São dicas muito assim, às vezes a pessoa vai pensar, mas como é que eu nunca pensei nisso? Eu posso facilitar a vida de uma pessoa e às vezes só falta o estralo. E lá na tua cidade, com certeza, André, tu vai facilitar a vida de muitas pessoas, né? Porque cidade mais pequena não está muito preparada para isso, né? As grandes já não estão preparadas. E aí uma cidade um pouquinho menor é um pouquinho mais difícil. Mas uma coisa que eu fico muito assim, todo esse envolvimento, eu não tenho dificuldade. Eu chego num restaurante, o pessoal já sabe me servir, já me ajuda. Tem o pessoal do trabalho que ajuda, o pessoal já vai assim na interação. Então eu sempre brinco, fome eu não passo. Claro que os ambientes, os espaços, eles precisam ser acessíveis, né? Sim. Mas as pessoas também, as pessoas deficientes visuais, por exemplo, também precisam perder, vamos dizer, a vergonha de pedir, Daí a gente entra num viés psicológico, que é o André, ele reage de uma forma com a deficiência visual. Mas que nem eu falei antes, daqui a pouco a pessoa perdeu por um acidente, é de uma outra forma. A pessoa daqui a pouco ainda não se aceitou, é de uma outra forma. Daqui a pouco tem questões familiares, daqui a pouco a idade influencia, é muita influência. Então,
Os espaços têm que estar adaptados, sim, e que nem eu falei assim, o atendente, por isso que tem o nome é manual prático, mas é um guia prático de tu ter um envolvimento, porque daí daqui a pouco tu percebe que a pessoa... Com o André dá para brincar, o André tá tudo certo, olha aqui, beleza, Sim. não vou olhar. Ou daqui a pouco até eu mesmo faço as piadinhas, né, de normal, normal. Mas aí é cada um. Sim. E que nem antes, quando eu falei da vergonha de pedir, André, eu não sei se é o caso das pessoas que não aceitam essa perda. Tem bastante. Porque não é, vamos usar uma palavra que eu não gosto muito, mas não é normal. As pessoas nasceram com todos os sentidos. E daí tu vai ter aquele limite. Daqui a pouco pode ter acontecido de uma quadra antes tu ter levado um xingão de alguém, um preconceito assim deslavado, e tu chega irritado no restaurante, vamos usar como exemplo, mas não é por causa do pessoal do restaurante. Sim. É todo um contexto social que às vezes faz com que a pessoa fique irritada. E daí um dia ela tá bem assim, tá tranquila, daí sai, já leva uma. Eu brinco sempre, né, porque uma vez uma senhora veio me ajudar a atravessar a rua, e daí enfim, como é que eu faço para te ajudar? Ajudou tudo certinho. Chegou do outro lado, daí ela disse assim, tu anda sozinho pela cidade? Sim, eu ando sozinho. E tua mãe deixa? Daí eu falei, inclusive o pai. Inclusive o pai. Não é só culpa da mãe, né? Na real, não é nem culpa da mãe, porque se dependesse da minha mãe, ela iria estar em todos os momentos junto comigo. Sim. Mas chega um momento que eu disse, mãe, eu quero buscar minha independência, eu preciso da minha independência, então, nos momentos que precisar, eu sei que eu posso contar com ela. Sim. E essa senhora, André, eu acredito que ela não tenha falado por mal. Realmente, ela talvez estivesse, de fato, preocupada. Sim. Mas daí eu já disse, não, o pai também deixou. Algumas pessoas podem ficar um tanto quanto incomodadas, né? Sim, dependendo da reação Como assim? de cada Só um. porque eu sou deficiente visual, eu não posso ir pra lá, não posso ir pra cá, né? É a mesma coisa o coitadinho. Porque assim, se tu falar com as pessoas com deficiência, 99,99% vão dizer, eu não gosto de escutar o coitadinho. Tá, mas como é que tu vai explicar para uma vovó de 80 anos que a deficiência visual não é tão difícil? Sim. Ela é um exercício de empatia da vovó, do vovô, enfim, de quem for. Ele vai pensar assim, meu Deus, como é que seria a minha vida sem enxergar? E daí ele vai usar essas expressões. E tipo, tudo bem. Sabe, é entender também o lado, o porquê que a pessoa falou isso. Sim. Se colocar no lugar de quem pergunta também, de quem não Sim. tem conhecimento sobre essa questão, né, André? Mas daí quando chega uma pessoa já com 12 pedras na mão, já chega xingando, daí tu já... Eu não vou me colocar no teu lugar. É tudo uma análise. Sim. André, nós temos mais 5 minutos de programa e nós temos ainda depoimentos para ti. Então a gente chega de papo, o papo tá maravilhoso, sensacional, mas vamos para o próximo depoimento. Roda aí. Falar do André é muito fácil. É um rapaz muito determinado, muito boa praça. Foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu quando chegou aqui em Nova Petrópolis. E sempre nos chamou a atenção o seu poder de comunicação e a vontade de fazer as coisas, além de ser um rapaz muito inteligente. Então, só posso dizer que todos os frutos que ele vem colhendo de seu trabalho não caíram de graça no colo dele. Ele foi buscar, e isso é admirável. Na verdade, eu conheço dois Andrés, né? Eu conheço o André que eu conheci quando a gente veio para cá, e ele já estava nessa jornada iluminada. A história dele, antes da gente conhecer, apesar de não ter vivido, ficou muito clara para mim quando eu li o livro dele, né? Então, essas duas histórias, uma do livro e outra que a gente vivenciou, elas se complementam e só nos inspiram, né? É uma coisa admirável. Recado a eles, André. O Schmutzia e o Tannenwald pro Alfredo. Também muitos parceiros, a gente
vários movimentos juntos. E eu tô começando a, né, o Marcelo disse 2 personalidades, o Alfredo disse 2 Andrés. Mas são múltiplos Andrés. São múltiplos. Importante que a gente vai evoluindo, né? Exatamente. O antes e depois. Exatamente. Vamos pro próximo depoimento, gente. Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo, sou amigo do André. Então, contar um pouquinho da nossa convivência. A gente já se conhecia quando menor, mas a gente começou a ter mais contato quando ele começou a frequentar a academia. Dali em diante, a nossa amizade só foi aumentando. A gente começou a fazer um trabalho junto, e daí assim eu consegui acompanhar um pouquinho mais da evolução, tanto como pessoa e profissional do André, né? Ele se tornou uma pessoa incrível para mim, ele me dá muitos conselhos, a gente conversa bastante, eu dou conselho para ele, então é uma troca muito boa, tá? Como escritor, ele é excelente, e como profissional, então, nem se fala. Eu sempre falo para ele, André, aproveita a capacidade que tu tem, tu é incrível. Então, fica aqui o meu abraço e minha gratidão ao André por tudo que a gente passou até o momento e vamos passar ainda mais, né? Vamos suprir mais desafios junto, tá bom? Fica o meu abraço e minha gratidão pela pessoa, pelo escritor e pelo profissional que o André é, tá certo? Um abraço, até mais. André, seu recado. Ô, Gustavão, vamos apostar? deixa pra ele, porque a gente brinca bastante de aposta, né? Um colorado, outro gremista, mas não vamos entrar nessa discussão. Acho melhor não. E daí a gente brinca bastante, mas, nossa, muita mudança de vida com eles. Que eu, enfim, ele é meu professor de educação física, baita amigo, já desde sempre ele morava lá no bairro e a gente tem um envolvimento muito, muito forte. E a gente se diverte bastante. Imagino. André, nós teríamos conversa para ficar aqui 3 dias dialogando, mas nós temos apenas 1 hora, então aproveito aqui já para agradecer a tua participação e fiquei muito, muito feliz com esse nosso bate-papo, com essa nossa conversa e seja sempre muito, muito bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. E hoje 1 hora, mas a gente pode estender os 3 dias. Quero, Pi. Com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, gratidão, uma ótima e uma excelente semana. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.